Oi pessoal, meu nome é Inácio, eu sou fisioterapeuta. Eu já venho conquistando aprovações aí, primeiro na PM Rio Grande do Norte, depois na FunSaúde, na Prefeitura de Mossoró e tirei primeiro lugar no concurso da FAGEFOR. Conheci o mundo dos concursos, assim, eu já sabia que eu queria fazer concurso ao sair da graduação. Porque eu já tinha minha família, meus pais, minha mãe, meus tios, alguns amigos, eles já eram concursados. Então eu tinha toda aquela ideia ali da estabilidade financeira, entendeu? De ser um suporte muito bom para ir qualquer coisa, tentar algo a mais que eu quisesse. Mas eu vi que não, eu vi que realmente concurso público era meu foco. Eu queria ter aquela segurança, sabe? Então, assim que eu me formei, eu passei um tempo desempregado, uns 6, 7 meses, e depois disso eu comecei a estudar, porque eu vi que eu não ia conseguir arrumar nada. Então, o mínimo que eu podia fazer no meu tempo ocioso era estar ali trabalhando para construir meu futuro, através dos estudos. Então, eu estudei ali algum tempinho pro concurso da PM. Foi difícil porque era uma área que eu nunca tinha tido contato. Toda questão de direito e tal, as leis, essas coisas, a legislação. Conquistar a aprovação ali me deu confiança de tentar na minha área. Porque eu pensei, eu consegui estudar, passei numa área que eu nunca tinha estudado na minha vida, nunca tinha tido contato. Então, imagine se eu tivesse estudado para uma coisa que eu já tenho um suporte, que eu já tenho ali alguma carga, né, de conhecimento. E foi isso que eu fiz, porque eu quero ser fisioterapeuta. Eu estudei 5 anos para aquilo. Então, realmente era o caminho que eu queria trilhar, sabe? E me senti realizado em relação a isso. Através do meu primeiro estudo para concurso, eu percebi que eu não me dava bem estudando só eu, o livro e o caderno, sabe? Eu precisava de um professor ali, que eu estivesse olhando para ele, que ele estivesse me explicando o assunto. E dali eu conseguia tirar algumas dúvidas, se não ficasse uma coisa muito bem explicada, eu ia e corria atrás para tentar resolver, né? Para tentar tirar minhas dúvidas. E foi quando eu comecei a pesquisar na internet, concursos para a área da saúde, cursos, e apareceu o MS. Eu achei muito interessante, assim, vi alguns vídeos, achei interessante a didática dos professores e gostei muito do fato deles serem nordestinos, sabe? Porque você se sentia mais acolhido ali, entendeu? Mais representado e tal, eu achava isso muito interessante. Foi então que eu comecei a estudar com eles. Eu não tinha cronograma, até tentei método de estudo, tipo aquele Pomodoro, aquelas coisas lá. Só que não estava dando pra mim, eu vi que não dava muito pra mim. E eu comecei a estudar uma coisa mais simples, tipo, aceitei o calendário, o cronograma que o próprio curso MS fez, eu achei ele muito objetivo, muito interessante de se seguir. E foi através dele que deu tudo certo pra mim, sabe? Não senti dificuldade, sabia mais ou menos em quais áreas eu tinha mais dificuldade, e devia investir mais tempo, ou não, separar mais as matérias, entendeu? Foi muito interessante. Sem dúvidas, a prova que mais pesou pra mim foi a da FunSaúde, porque eu comecei a estudar pra ela desde o pré e tal, né? Quando chegou no dia da prova, eu já todo nervoso e tal, eu fiquei numa escola em que tava ocorrendo uma festa do lado. Aí você escutava as pessoas gritando, um som alto, era embaixo de uma rota de voo, então passava um avião constantemente, tremia a escola. E eu fiquei, não, meu Deus do céu, me preparei durante tanto tempo, e agora tantos fatores aqui estão me incomodando para me tirar do eixo, porque na minha preparação, quando eu ia fazer os simulados, eu realmente era o clima, era tudo zen, tudo em silêncio, tudo em paz. E chegou lá, era um ambiente totalmente insalubre. Eu chorei na hora da prova por causa disso. Mas aí eu orei, me acalmei, e aí eu consegui. Fiz a prova e deu certo. E de lá pra cá, eu acho que ficou mais leve, porque eu já sabia o caminho, né? Eu já sabia mais ou menos como era o clima, o ambiente da prova, já sabia o que é que poderia acontecer. A segunda que pesou mais pra mim foi a da FAGEFOR. Como eu sou de fora, eu queria, ter uma certeza, assim, que era meu destino vir pra longe da minha cidade. Mas não adiantou de nada eu dizer essas palavras pra mim mesmo, porque a ansiedade e
impaciência ali, né? A pressão, o medo, continua da mesma forma. O tempo que eu passei hospedado aqui pra ir fazer a prova, vixe Maria, era choro quase direto. Quando eu pensava na prova chorando, mas eu orava e chorava. Quando eu fui no aulão da FAGEFOR foi quando eu me acalmei mais, né? Que eu encontrei meus professores, é muito bom ter aquela energia. Olá, a Michele, o Décio, a Juliana, o Eli Castro, que eu só via eles pela tela do computador e agora eu tô vendo eles ali, pessoalmente. Não consegui chegar perto deles, mas queria muito, mas eu consegui, mas ok, foi muito bom sentir eles ali mais próximos, sabe? O resultado da FunSaúde, eu tava ali no computador mesmo e vi na hora e tal. Me alegrei muito porque tinha valido a pena toda aquela dedicação. E não foi a rota de voo, né, a festa do lado da escola que me atrapalhou e eu consegui. Mas o da FAGEFOR foi... apesar de eu não ter me preparado tanto quanto o da FunSaúde, foi mais emocionante para mim. Porque fechou toda aquela ideia de que eu realmente ia vir para cá. Não tinha para onde correr, realmente eu vou para Fortaleza. E eu tinha acabado de chegar da academia e uma amiga minha que também estuda no curso MS mandou mensagem para mim e disse: parabéns, amigo, você passou. Eram menos vagas que a FunSaúde, né? E eu fiquei com medo de ficar bem no finalzinho e perder a vaga pros títulos, alguma coisa do tipo, sabe? Ainda ficava meio assim. Aí ela falou: você tirou em primeiro lugar, tá empatado em primeiro lugar. Nessa hora eu só comecei a chorar e meus pais estavam lá e a gente se abraçou e foi toda aquela comoção. Mas foi muito boa a energia, muito bom. Eu sei que durante um processo de preparação para uma prova, para um concurso, não é nem um pouco fácil. Só Deus sabe o que é que passa no coração de cada um. Todo mundo tem sua dificuldade, tem pessoas que trabalham muito e não tem tempo, tem gente que cuida de casa, de criança, de tudo. Cada um tem sua realidade. Mas é nesse momento em que a gente encontra o nosso maior aliado, nossa maior aliada, que é a fé. Sem a fé eu não teria conquistado nada do que eu conquistei hoje. Ela não promete que vai ser fácil e que você vai conseguir, mas ela consegue nos ajudar a aliviar o fardo. Ela nos tira aquela pressão. Ela ajuda a clarear nossos pensamentos quando a dúvida fica nublando. Se você só estuda 15 minutos, meia hora, é assim mesmo, no começo é assim. Não desista. Você só passa se estudar. Então, não pense que o seu esforço, pelo mínimo que seja, ele foi em vão. Ele não foi. Não é seu pai, não é seu amigo. Só a gente pode mudar nosso futuro. E a gente tem o direito de ser feliz. A gente tem o direito de conquistar os nossos sonhos. Tenha fé, vai dar tudo certo.